porque vai vir transfer. Aí ele não conseguiu pagar o transfer, infelizmente não fez mais bobagem no Corinthians, porque pela ideia, pelo teaser, né? Pelo trailer do filme, o filme ia ser pesado, Então é uma benção até que o transfer vir. Agora tem uma outra coisa que a gente pode ter alguma esperança, e eu espero que seja uma coisa séria, que é essa história do fair play financeiro que a CBF tá dizendo que fará. Não... O pessoal da Jovem Pan fez uma análise dessa última rodada também, falando aí, tirando onda com o Corinthians, né? O Corinthians conseguiu terminar abaixo do time do Santos, que até então lutava contra o rebaixamento, né? Deixa eu ver onde é que está o Santos aqui. O Santos está ficou na 12ª posição com 47 pontos. O Corinthians também fez 47 pontos, mas terminou na 13ª posição com 47 pontos, e o Vasco da Gama aí na 14ª com 45. Então, no final das contas, o Santos ainda beliscou uma vaga na Copa Sul-Americana. Impressionante, né? O time do Neymar, tá certo? E o pessoal da Jovem Pan fez aí uma chacota com o time do Corinthians e também outros times paulistas. Vamos acompanhar. E o Flávio falou aí, né? Jogos no meio do caminho que fazem a diferença nos pontos corridos, puxando pelos confrontos diretos. Inter e Fortaleza, Inter e Ceará. O Inter, eu até puxei aqui, ele não perde jogando lá na capital cearense. Ele empata, ele ganha do Ceará. Há pouco tempo, agora há pouco tempo. 2-1, e ele empata com o Fortaleza lá. E ganhou dos dois jogando no Sul. E o Bragantino, puxando pelo confronto de hoje, o Inter ganha no primeiro turno do Bragantino em Bragança e hoje voltou a ganhar do Bragantino também. Há um jogo que a gente não tocou aqui, falamos muito durante a jornada. O Santos ganha do Cruzeiro em Belo Horizonte. Sim, também. Foi o Cruzeiro que tá se poupando de alguma coisa? Não. Então, esse jogo... O Ceará ganhou lá também. Mas olha que loucura. Esse jogo... atrapalhou o Cruzeiro aí nessa briga. Mas eu tô falando na salvação aqui, ó. O Santos, ele consegue... Ele ficaria com 44 pontos. Bom, até se salvaria... mas aí se ele perde do Cruzeiro, que era o natural 44, você salvaria porque o Ceará e o Fortaleza, mas não chegaria ao corte, a nota de corte de 45. E um detalhe aí sobre a vitória do Santos hoje, mais uma vitória do Santos no confronto diante do Cruzeiro. O Santos termina o Campeonato Brasileiro à frente do Corinthians, hein, Flávio? Sim. Coisa, hein? Aliás, o Santos ganhou do Palmeiras também, né? Na Vila, e do Flamengo também. Do Flamengo. Eu cheguei a falar num determinado momento. O time reserva. A minha Palmeiras aposta, na data FIFA. A minha aposta era de queda do Santos, mas aquele jogo contra o Palmeiras mudou tudo. E eu aqui quero me penitenciar, porque várias vezes eu falei, o Santos tá ganhando só jogo errado. Não adianta ganhar do Palmeiras, não adianta ganhar do Cruzeiro, não adianta ganhar do Flamengo. Ele tem ganhado o time lá de baixo. Ele perdeu com o Vitória na Vila, empatou com o Fortaleza na Vila. Isso aí, que eu falei, né? Olha, os times que o Vitória se salvou no golzinho no final, Fortaleza. Mas no final da história, esses jogos aí meio aleatórios, né? Que não era jogo pra ele ganhar, acabaram servindo pra que ele se salvasse. E o Ceará. Não é normal, hein, gente? Essa coisa de você ganhar do grandão lá, o América Mineiro caiu ganhando de todos os times favoritos, ficaram na parte da tabela e acabou. Já o Ceará, ele cai, mesmo vencendo o Cruzeiro no Mineirão, ganhou do São Paulo no Morumbi, ganhou do Corinthians em Itaquera. O Ceará conseguiu alguns resultados fora, que são difíceis, independente do momento do São Paulo e do Corinthians. Não é fácil ganhar do São Paulo no Morumbi, do Corinthians em Itaquera. Jogos errados. Veio aqui ganhar e ganhou do terceiro colocado no Mineirão. Empatou com o Flamengo em Fortaleza, conseguiu o Flamengo, 1-1, tirou ponto do Flamengo e acabou rebaixado. Até por conta da lembrança desses jogos aí, o Ceará caindo hoje, eu falei, o Ceará não sei se merecia, né, a segunda divisão, por conta desses jogos, que eu lembro do Ceará sendo pedra no sapato aí dos times que estão ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E o Santos termina à frente do Corinthians, na tabela do Campeonato Brasileiro, Piperno. O Corinthians... Que campeonato o Santos ganhou a Copa Transferban. Não, o São Paulo que ganhou. É verdade, São Paulo ganhou, é verdade. Ganhou a Copa Transferban. Mas vocês estão ignorando uma coisa. E pra alegria de Flávio, o Corinthians ainda tem chance de jogar Libertadores. E se ele ganhar a Copa do Brasil? A gente tá aqui. Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil seria muito divertido. Acho que o divertido. Corinthians tinha que entrar de férias já, Flávio, pra não ter que... Correr esse risco? Não, ganhar a Copa do Brasil seria legal. Aliás, verdade seja dita, o Corinthians é o único time paulista que ganhou algum título esse ano. De novo, o futebol de São Paulo ficou devendo. Verdade. Ganhou o Campeonato Paulista, balaroba, mas é a única coisa que teve. E ainda pode ganhar a Copa do Brasil. Se ele ganhar 2 títulos, apesar de estar devendo pra todo mundo, vai ser o único time a ganhar alguma coisa. Ano passado, se excluiu o estadual, que foi o Palmeiras que ganhou ano passado, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Rio de Janeiro dois com o Botafogo e um com o Flamengo. O Rio de Janeiro ganhou as 4 últimas Libertadores e os 2 últimos brasileiros. Pois é. São Paulo não ganhando nada. Aí aqui, no caso do Corinthians, ele poderia perfeitamente... Eu já falei, tem um time que merece uma oportunidade da Copa Libertadores. O vice-campeão da Copa do Nordeste, o Confiança, faz um convite gentil, fica aqui na dele, troca com o Vasco. O Vasco tá uma draga total. O Vasco não vai disputar nada, não faz isso. Foi isso aí, cara. Agora, ganha a Copa do Brasil, não precisa disputar Libertadores, pô. Pede uma licença, fala, olha, estamos com um problema e tal. Não tá enchendo o saco do Mirassol por causa do estádio? Faz uma obra lá no Itaquerão, fala que foi invadido por abelhas africanas, não pode receber jogo. O Mirassol termina à frente de todos eles, né? Pois é. Pelo time de São Paulo, o Mirassol. O Palmeiras, depois o Mirassol. Sim. É que Palmeiras e Flamengo eu coloco em outro patamar, mas sim. Já que o Flávio tocou nesse assunto, com tanta eloquência, nesse tema Corinthians. Você que sempre disse aqui na programação do Jovem Pan que o Corinthians em Campeonato Brasileiro é café com leite, né? Sim, isso é verdade. Isso eu falo sempre. Então,
Então, eu não vou resistir à tentação de contar um episódio que ocorreu em Lima, e na hora eu até mandei uma mensagem pro Flávio Prado. Eu encontrei lá um repórter de uma rádio peruana, e o repórter, como é que tá o Brasil? Pá. E o Corinthians? O Corinthians tá mal, não, o Corinthians esse ano nem vai conseguir jogar Libertadores. Ele, não, Corinthians Libertadores não pode, não és do Corinthians e tal. Falei, olha, eu conheço no Brasil, eu trabalho no Brasil, um jornalista que fez exatamente como você. O que eu fiz? Peguei o telefone e mandei uma mensagem pro Flávio na hora. Você tem a sua processada por plágio. E agora o Flávio em espanhol vai poder falar, né? Que é melhor o Corinthians ficar onde tá. Numa história de competição aí, internacional, Libertadores. Não, brincadeiras à parte. Não faça o passo maior que a perna. Não é o seu patamar? Não faz. É isso, é só. Não é sua praia? Não faz. Fica quietinho. Então. Agora ganhar a Copa do Brasil, tudo bem, pô. Acho improvável, né? Mas não é tão improvável assim também. Você pode, né? Do outro lado, lá, Vasco e Fluminense são alcançáveis. O Cruzeiro talvez seja um pouco mais difícil, mas também. O Fluminense terminou bem o campeonato. Terminou. O Fluminense no seu dia reagiu. Né? Assim, Botafogo também terminou, acho que com 10 jogos invictos. Sim, os dois do Rio, né? O italiano e o argentino aí. Brincadeiras à parte aqui, é claro que o Campeonato Brasileiro do Corinthians, do São Paulo, do Santos já falamos aqui bastante, né? Mas é um Campeonato Brasileiro que deixa a desejar, ainda mais quando você tem o Mirassol, com a folha salarial que saiu aí de 3 milhões de reais. Se você compara com esses times aí, 3 milhões de reais deve ser o salário do Memphis Depay, né? O São Paulo pega aí o Lucas Moura, mais alguns jogadores, deve dar os 3 milhões de reais. E o Mirassol com a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, Corinthians e São Paulo. O São Paulo pode conseguir, se der Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, porque o São Paulo assegurou hoje a 8ª colocação. Foi o 8º lugar. E o Corinthians pode conseguir, é claro, se conquistar o título da Copa do Brasil. Mas é muito pouco, né? Muito pouco pros paulistas. Corinthians ou Vasco, né? Você está falando só do São Paulo. Isso, falando só dos paulistas aqui, e isso que citou o Piperno é interessante, do domínio dos cariocas e nas competições todas, né? Porque São Paulo tá ficando sem nada aí nos últimos tempos. Sim. E o São Paulo, só um detalhe, tô vendo aqui, ele ficou em 8º, pode jogar uma Libertadores, você vê como tem vaga, né? São Paulo ele teve mais derrota que vitória no campeonato. São 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. Então o São Paulo, o resultado que mais aconteceu entre vitória e empate foi derrota. Ele perdeu 15, ganhou 14 e empatou 9, né? Quase um turno inteiro só derrota. E ainda assim vai jogar, se o der for Fluminense ou Cruzeiro, ainda joga uma Libertadores. Agora, o cara em casa que tá vendo a gente deve estar falando, mas esses caras estão falando do quê? Os primeiros 4 colocados, entre os primeiros 4, tem 2 times de São Paulo. Estão falando que o São Paulo foi mal. Tem o Palmeiras e o Mirassol. E aí Flamengo e Cruzeiro, aí depois vem os cariocas, vem na sequência. A gente tá falando no todo, né? E considerando o Mirassol como uma coisa espetacular, mas totalmente imprevista, né? E não era um pleiteante ao título. Os que deveriam ter feito a obrigação não fizeram. O Mirassol honrou muito o estado de São Paulo dessa vez, muito. É porque, assim, 23, campeão da Libertadores, Fluminense. 22 Flamengo. 22 Flamengo. Em 23, campeão brasileiro foi o Palmeiras. Em 22, campeão brasileiro é o Palmeiras. Aí você tem 24, o Botafogo levou... eu tô falando aqui dos 2 principais títulos, né? Que pra mim é campeonato brasileiro. Isso, claro. E o Botafogo. Esse ano, Flamengo. Então, assim, se você para pra analisar, Palmeiras 22, 23, campeão brasileiro, Palmeiras que leva... Não. De 8 títulos, pegar de 22, 23, quase 25, né? São 2 competições. É isso, tirando os 2 brasileiros do Palmeiras aí, resta tudo carioca. De 8 títulos, o Flamengo ganhou esse ano brasileiro, Libertadores, ganhou Libertadores 22... São 3, né, do Flamengo, entre brasileiro e Libertadores, de 22 pra cá. Sim. Botafogo, um brasileiro, uma Libertadores, Fluminense e uma Libertadores. Sim. É isso. São 6 do Rio, dos últimos 8 da taça e os 2 brasileiros do Palmeiras. Que na verdade, São Paulo, né? Que na verdade é o Palmeiras. Que é a tua história, o futebol brasileiro tá sobreponto, mas na verdade é Palmeiras e Flamengo e aleatoriamente o Botafogo, aleatoriamente o Fluminense. Se bem que essa aleatoriedade ela acaba refletindo aqui, né? Quando o Fluminense fica em 5º lugar e o Botafogo em 6º. Então, um aleatório, entre aspas. E a se destacar o Bahia. Sim. Porque o Bahia, outro dia o Bruno estava fazendo essa comparação. O Bahia fez a 2ª divisão. Primeiro ano ele quase cai, né? Agora já está em 7º. Foi o 8º ano passado e 7º esse ano. Esse ano ele fez a melhor pontuação. Pontos corridos. O Bahia chega naquela rodada final de 2023 com a possibilidade de cair para a 2ª divisão. Em 24 ele vai 8º. Isso. 25 ele fica em 7º. Em 6º, né? Não, 7º. Ele é claramente um time em ascensão. Claramente um time em ascensão. E o Cruzeiro, desde que voltou para a Série A, foi 14º, aí depois ele foi 9º e agora ele é 3º. Também está subindo. Desde, curiosamente, ele vira uma SAF, né? A gente estava falando aqui dos cariocas contra paulistas, né? E dos títulos dos cariocas, né? Que dá 6-2 contra títulos paulistas, aí falando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Puxando por Copa do Brasil, 22 deu Flamengo, 23 deu São Paulo, 24 deu Flamengo. E em 2025 nós temos 2 cariocas, né? Mas só um vai chegar na decisão, porque é Fluminense e Vasco de um lado da chave. Então tem chance de título carioca também na Copa do Brasil. E se você parar para analisar que o Flamengo é o atual campeão brasileiro da Libertadores, atual campeão também da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil esse ano se estende, vai até próximo aí, né, do fim do ano, até o dia 21 de dezembro, o Flamengo aí é campeão, é o atual campeão de tudo, né, basicamente, que entrou para disputar. E a gente tem o Bahia, como citou o Flávio, que tem que ser elogiado, tem que ser destacado esse projeto do Bahia. O Rogério Ceni, no primeiro ano que ele chega, ele coloca o Bahia, deixa o Bahia na primeira divisão, né, salva o Bahia do rebaixamento, porque chegou naquela última rodada, Bahia, Vasco e Santos. Quem caiu foi o Santos. Sim. E aí já no ano seguinte ele coloca o Bahia na Libertadores, esse ano, mais uma vez, o Bahia na Libertadores. A única observação que eu faço em relação ao Bahia no Campeonato Brasileiro é o fato do Bahia ter dificuldades na condição de visitante. Se tivesse vencido mais jogos como visitante, estaria brigando pelo título nessa temporada. É um ponto que o Bahia tem que se atentar para o ano que vem. Mas dentro daquilo que até o Mourinho fala, de hierarquia do futebol, um ano você está na parte de baixo, aí no ano seguinte você está na parte de cima, aí já começa, 8º lugar um ano, aí no ano seguinte 5º lugar, aí no ano seguinte 3º colocado.
e o Bahia com esse projeto sólido, Grupo City, Rogério Ceni, eu gosto do Rogério, o elenco do Bahia é muito bom, eu acho que tem tudo pra ser um candidato ao título aí já nas próximas temporadas. Esse ano só não foi porque vacilou muito fora de casa o Bahia. O desempenho fora é horroroso, assim. Ele é um dos melhores mandantes e um dos piores visitantes, assim. Ele ganhou, em casa ele ganhou do Palmeiras e do Flamengo, ele ganhou dos dois. E agora... Uma das poucas vitórias fora foi aqui com o Palmeiras também. Desculpa, Bruno. Uma outra observação que eu queria fazer, olhando aqui a tabela, você tem aqui o Bragantino, que tem uma estrutura, mas é muito mal administrado, eles contrataram os mestres de obra, né? Não dirigentes. Então os caras estão fazendo estádio, o time é mal cuidado. Mas ele é um clube estruturado. Aí então exclui o Bragantino, ficou em 10º lugar. Aí você tem do 8º para baixo, você tem São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, Vasco, Vitória, Internacional e os 4 que caíram. Aí você tem o Fortaleza, que eu acho que também está fora do lugar. Qual a expectativa que esses times deixam para os seus torcedores no ano que vem? Nenhuma. Você vê, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, Vasco, Vitória, Internacional. Aí o Ceará e o Fortaleza vai, mas... E aí Juventude e Sport que caíram. O problema não é nem você ter até conseguido alguma coisa, posição intermediária. O problema é que o ano que vem, no máximo, eles vão estar nessas posições intermediárias de novo. E eu acho que tem camisa grande demais aqui pra ser time de meio de tabela. Ano passado o Grêmio foi 14º, o Galo foi 12º, foi por aí também. Por aí. Você vê, o Bragantino, 10º colocado, Mirassol, 4º colocado, Palmeiras, 2º colocado. Então, dos 10 primeiros, parte de cima da tabela, Palmeiras, Mirassol, Bragantino. Isso há 10 anos atrás, você pensar que o Bragantino e o Mirassol estariam à frente de Corinthians e Santos, isso seria assim inimaginável. Tem um monte de não passaria pela cabeça de ninguém um negócio desse. Pois aí que tá o negócio. Tá cheio de projeto novo aí pelo interior afora, outras capitais, outros centros, né, não tão importantes no futebol, que estão tomando lugar dessas camisas grandonas. O Corinthians e o São Paulo estão nesse bolo agora todo ano. E mesmo no interior, o Novo Horizonte, que tá batendo na trave todo ano. É um projeto Tá batendo na trave todo ano. É um projeto consistente. O que subir, tá batendo na trave todo ano. Projeto o que subir já aumenta a receita, direito de transmissão aumenta, tudo aumenta, né? Patrocínio. Pega todos esses times aí, eles não têm... Ou melhor, pega esses gigantes do nosso futebol, que citamos aqui, que a gente não sabe o futuro deles. E pega Mirassol, Bragantino, tem o Novo Horizontino, como citou o Flávio, que tá todo ano aí batendo na trave, uma hora vai subir pra primeira divisão. Esses times, o Fortaleza, que caiu esse ano, mas o Fortaleza tem um projeto sólido de futebol, né? Eles não têm a mesma torcida de um Vasco, por exemplo, que já é uma torcida nacional, mas eles são organizados, então eles se tornam minimamente competitivos e estão tomando conta aí do lugar dessas equipes. Mirassol e Bragantino estão tomando conta de lugares de times grandes aqui do futebol brasileiro. Eu citei o Atlético Paranaense, que foi outro que jogou a Série B, não sei se agora segue, porque o Atlético foi um projeto de um homem, basicamente, que era o Petralha. Ele já tá mais velho, teve seus problemas de saúde, não sei agora como é e como será a continuidade depois que ele não dirigir mais o clube. Mas o Atlético também, nessa questão de um projeto organizado, eu repito, não sei se está agora do mesmo jeito ou não, ou se já está num momento mais difícil, mas no momento que ele organizou, o Atlético, por uma década pelo menos, teve consistência. Lá atrás ele ganhou um brasileiro em 2001, foi vice em 2004, aí chegou uma final de Libertadores em 2005, teve um momento aí que teve uma queda, chegou a ser rebaixado, voltou no primeiro ano, e mais recentemente ele tem 2 títulos de Sul-Americano, um título de Copa do Brasil, mais uma final de Libertadores em 22 contra o Flamengo, e várias participações em Libertadores, ele participa com frequência. Aí ano passado deu tudo errado e caiu, agora voltou. Vamos ver se ainda é um projeto consistente ou se depende muito de um homem só e se ele ainda está conseguindo tocar bem o clube. Mas é outro exemplo de um time que também não tem uma torcida nacional, nem era a maior torcida do Paraná, o Curitiba, sempre foi uma torcida maior, mas que num período, pelo menos, em que ele teve organização, ele conseguiu chegar em 2 finais de Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, ser vice-brasileiro, ser campeão brasileiro, enfim. E a gente está falando aqui, eu gosto da ideia de SAF, não do 777, eu gosto. Até do Textor eu tenho muitas dúvidas, mas uma SAF bem feitinha, bem organizada, eu acho legal que é uma empresa, você tem de quem tira cobrar a responsabilidade. Mas não precisa. O Atlético Paranaense é o Petralha. O Palmeiras, basicamente, era o Paulo Nobre, a Leila. Mas aí você acaba ganhando uma estrutura que ela fica consistente. Quando o Paulo Nobre saiu, o Palmeiras seguiu a trilha. Quando o Bandeira de Melo e a equipe dele saíram, o Flamengo seguiu a sua própria trilha. Né? Então você não precisa. Eu tenho certeza, embora o Fortaleza tenha se transformado numa SAF, mas na hora que o Marcelo Paes sair, tudo indica que a coisa vai seguir mais ou menos dentro. Agora já está falando, por exemplo, na volta do Gagliotti, né? Se a Leila não fizer o terceiro mandato. Então, quer dizer, você vai criando um grupo que vai levando aquilo, ele vai seguindo. E esse grupo, se ele soubesse... O São Paulo fazia isso muito bem. O São Paulo criou um grupo de trabalho para criar o Morumbi, depois no Morumbi ele começa a investir em futebol, e aquele grupo vai levando até 89, quando aí acontece a trágica eleição do Juvenal Juventus, aí vira tudo ponta cabeça. Mas você consegue fazer sem ser uma SAF. Se não quiser ser SAF. Mas eu não tenho nada contra também, não. Tem que ser uma coisa bem feita, bem pensada, bem organizada. Ou um investidor legal. Vocês acham, por exemplo, que o Grupo City escolheu o Bahia, que é legal, foi uma bela escolha e tal. Mas se ele visse uma abertura, por exemplo, no São Paulo, não iria dar uma preferência para uma cidade onde tem um poder aquisitivo maior e um grupo de torcedores maior? Muito provavelmente. Mas não acha espaço para isso. Né? Aí fica complicado. No Corinthians, imagina. Quantos investidores não gostariam, e gente séria, gente querendo realmente fazer a coisa andar, não iam querer uma camisa como a do Corinthians, que é preciosa. Né? E tem uma coisa, né? É que os modelos lá de reestruturação do Palmeiras e do Flamengo hoje, eles teriam mais dificuldades para serem implementados hoje, porque também o endividamento dessa turma toda já ficou bem maior do que era o de Palmeiras e Flamengo. Quer dizer, porque a bola de neve está ficando grande, ela está ficando maior. Então, quanto mais tempo demorar para fazer esses ajustes, mais difícil vai ser. Lembra quanto o Palmeiras devia quando o Paulo Nobre assumiu? Eu lembro, ele colocou 200 milhões. Ele colocou 200 milhões. O Corinthians já deve 10 vezes mais. São Paulo quase eu acho que vai ficando hoje as dívidas são maiores do que aquelas. O que rola de dinheiro no futebol é muito maior, mas também as dívidas são. O que pode também significar uma maior facilidade de captação.
com a chegada das bets, você tem um dinheiro maior envolvido. Talvez, proporcionalmente, a maneira de captar também seja mais fácil. Mas aí, Flávio, tem clube gastando 20, 30 milhões de reais por mês com folha, essa coisa toda. Sem responsabilidade. Aí é difícil. Aí não tem dinheiro que chega. Aí não adianta. E o Paulo Nobre, eu lembro que ele falava um negócio na época, que era com relação aos direitos de TV. Porque era muito comum todo mundo bater na TV Globo e antecipar as cotas. Então tinha clube que antecipava de 2, 3 anos, né? E no primeiro ano. O Inter antecipou com 20. O Inter. Agora, esse Inter aí. Pois é, então, o Paulo Nobre, eu lembro que ele falou que quando ele chegou, o Palmeiras já tinha comprometido 75% das receitas de TV, já tinha antecipado tudo. Então, só no segundo mandato dele, que o Palmeiras conseguiu passar a receber a bolada toda. Porque só tinha sobrado uma fração. O resto já tinha sido antecipado. Então precisa ver também como é que hoje Corinthians, São Paulo, Vasco estão agindo em relação a isso aí, né? Você sabe que eu acho o transfer ban para esses times uma bênção. De verdade. Imagine o Corinthians com a caneta solta. O São Paulo com a caneta solta. O Santos com a caneta solta. É um perigo. O Ramos estava solto aí agora, hein? É um perigo. É ótimo não ter. Você lembra que a filosofia do atual presidente do Corinthians não é muito diferente dos outros, não? Lembra que ele falou, vamos correr para contratar o Vitinho, porque vai entrar o transfer ban. Bem, fim de papo, fim de conversa, tá aí todas as análises do pessoal da Jovem Pan. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal, que eu volto daqui a pouquinho.